Olá, boa noite. Meu nome é Vânia. Agradeço muito o convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira para conversarmos um pouquinho sobre a mensagem número 131, Diante do Conformismo, contida no livro Palavras da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier. Mensagem trazida pelo nosso irmão Emmanuel. Eu gostaria de explicar para vocês que nós vamos discutir sobre esse tema através do áudio. Então, logo após termina esse vídeo, através do áudio nós vamos discutir sobre o tema da mensagem, ok? Mas antes, vamos fazer uma prece de harmonização? Fechemos os nossos olhos então, vamos nos ligar à espiritualidade de luz, vamos visualizar a imagem do nosso querido Mestre Jesus, que vai nos envolvendo com as melhores energias que facilitarão para a nossa compreensão do estudo dessa noite, que vão nos levar à reflexão, que vão contribuir para que nós possamos agir de uma maneira mais correta, de uma maneira mais esclarecedora, de uma maneira ensinada pelo nosso Pai Maior. Que possamos nos sentir plenamente envolvidos nessa energia de luz, nessa energia de força, nessa energia de bênçãos. Que Deus, que o Mestre Jesus, que os amigos da espiritualidade estejam conosco neste momento e em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Vamos então refletirmos um pouquinho nos ensinamentos da mensagem diante do conformismo? Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos ensina o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto nos diz que existe a conformação e o conformismo. Conformismo é quando nós nos ajustamos a alguém ou alguma circunstância, mesmo quando a gente não concorda, a gente não aprova. Já a conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às dificuldades da vida, ou seja, mesmo que a situação ela nos traga tristezas, aflições, sofrimento, a gente aceita, a gente compreende de alguma maneira que aquilo precisa acontecer daquela maneira, naquele momento, daquela forma, e a gente aceita de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, de uma maneira que a gente não se revolte, a gente não blasfeme, enfim, a gente realmente age com resignação. No texto, ele nos diz que os discípulos de Jesus, alguns tinham a característica de conformismo e outros de conformação. Porque os conformistas daquela época, eles aceitavam o que Jesus pregava e ensinava, eles concordavam, diziam que tudo bem, mas no fundo, não era o que eles queriam, não é o que eles pensavam, aquilo não ia de acordo com os interesses deles, que muitas vezes eram interesses materiais, e eles ficavam, passando aquela impressão de que eram calmos, que eles aceitavam tudo com tolerância, com paciência, mas na realidade
não era nada daquilo. Aí, para nós ilustrarmos um pouquinho, vamos dar um exemplo do que é conformação e do que é conformismo. Nós estamos num período, por conta da pandemia, que nós precisamos, entre outras coisas, usarmos ainda, né, em alguns locais, a máscara. Alguns utilizam a máscara reclamando, dizendo que ela não deixa respirar, dizendo que ela fica úmida e incomoda o rosto da gente, dizendo que quando a gente põe óculos ela embaça tudo, ela faz o óculos embaçar todo. Enfim, a gente está adotando um conformismo. A gente se rende àquilo, a gente obedece àquela imposição que nós temos em transporte público, em hospitais, em outros locais, mas a gente fica reclamando, a gente fica revoltado, a gente fica se estressando por causa daquilo. Já as pessoas que são conformadas, elas aceitam porque elas entendem. Bom, eu tenho que usar máscara porque eu sei que vai me proteger, para que vai dificultar que eu não pegue esse vírus, que eu não contraia esse vírus, vai evitar também, caso eu esteja com esse vírus, evita que eu passe para outras pessoas. Dessa maneira eu vou estar pensando nos outros também, não só em mim. E eu vou adotar esse recurso porque eu sei, mesmo me incomodando, mesmo não sendo bom, não me deixando à vontade, eu sei que é por um motivo justo. Dessa forma, eu vou utilizar. E o dia que estiver tudo bem, eu deixo de adotar o uso da máscara, mas eu vou ter na minha consciência de que eu fiz o melhor. Em outros segmentos da nossa vida, nós podemos adotar a mesma coisa. Cada um de nós tem algumas experiências na vida. E se nós formos agora relembrar, nós vamos verificar que tem situações que, embora a gente não se sinta agradável, a gente acaba fazendo, porque a gente sabe que é o melhor. Tomar um remédio amargo, tomar um remédio que tem um gosto horrível, mas a gente sabe que aquele remédio vai nos curar, vai fazer com que a gente sare daquela enfermidade. Dessa forma, nós estamos usando a conformação, o entendimento de que aquilo não é agradável, não é agradável ao nosso paladar, mas é necessário. E outros tantos exemplos que nós poderíamos dar. Tantas outras situações que nós não optamos pelo que nós gostaríamos que acontecesse, e sim pelo que é melhor para nós, para aquela situação em que nós nos estamos enfrentando e em benefício muitas vezes do nosso próximo, porque a gente vive também de uma maneira em sociedade, então nós precisamos pensar também no nosso próximo, senão nós estaremos sendo egoístas. O próximo não é o nosso irmão, ele não é filho do nosso pai criador, do mesmo pai que nós temos. Muitas vezes, então, nós precisamos pensar nele também. E para que a gente pense no próximo, muitas vezes nós temos que usar da conformação, da resignação. Já o conformismo, não. Quem é conformista é totalmente ao contrário. Muitas vezes é obrigado a fazer as coisas, mas reclama e blasfema tanto que acaba angariando outras dívidas, acaba contraindo outras situações que vai ter que passar por algumas experiências para aprender alguma coisa. Isso consta no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. Lá no item 12,
que tem os motivos de resignação, nos ensina isso, que a falta de submissão à vontade de Deus nos faz murmurar perante as aflições, nos enfraquecendo e nos levando a erros, a outros erros. Quando a gente acusa Deus de injusto, contraímos novas dívidas, que nos faz perder o benefício que nós poderíamos retirar daquele sofrimento, ou seja, o aprendizado que nós poderíamos retirar daquele sofrimento. Nós precisamos entender que nenhuma aflição que a gente passa, que a gente contrai, é injusta. Deus, ele não se engana nunca, ele não se distrai, ele não se equivoca. Ele sabe de tudo que nós precisamos experimentar, todas as experiências que nós precisamos passar para podermos evoluir. Afinal de contas, o objetivo de estarmos aqui encarnados é de aprendermos, evoluirmos e sermos cada vez espíritos mais próximos ao que o nosso Pai Maior deseja que atinjamos. Porque nós estamos aqui, com certeza, é porque podemos atingir isso. Precisamos, então, tomar cuidado com tantas reclamações, com a mania de blasfemar, às vezes, para não angariarmos mais dívidas e termos que passar por experiências mais dolorosas ainda, que não são castigos, né? Diga-se de passagem. São situações que nós mesmos atraímos para nós. Precisamos refletir muito bem sobre isso. Mais adiante no texto, nós temos o seguinte, que os conformistas, eles adotam um exterior irrepressível, ou seja, que não merece nenhuma censura, nenhuma correção. E eles adotam esse exterior nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia, pelas frases ponderosas e andam em casa destemperados e agressivos, à maneira de furacões pensantes. Quando eu li esse trecho, eu me lembrei do capítulo do Evangelho, capítulo 9, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, ou os que são brandos e pacíficos, que tem um trecho que diz o seguinte, que o mundo está cheio das criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandos desde que nada os agaste, ou seja, os incomodem, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Nós conhecemos pessoas assim? Não, né? Não conhecemos? Conhecemos sim, mas nós não podemos julgar, porque nós, em muitas situações, podemos ser pessoas assim. Pessoas que não aceitam alguma coisa, são conformistas, mas às vezes nem conformistas querem ser. E se tornam pessoas que ferem, que agridem verbalmente, que humilham, que insultam. E isso nos locais onde eles podem ser assim, né? Porque tem muitas pessoas que no ambiente do trabalho, que no ambiente, numa casa espírita, são dóceis, falam com calma, falam com doçura, escolhem as palavras para se dirigir ao próximo. Aí as pessoas olham e falam, nossa, mas que pessoa maravilhosa, que espírito evoluído, ele está sempre em equilíbrio, ele não altera a voz, ele aceita todas as ordens, todas as regras da casa espírita sem murmurar, ele acha que está tudo bem,
que pessoa maravilhosa. Mas essa mesma pessoa, quando está num ambiente onde não precisa usar máscaras, ela se torna agressiva, injusta, magoa, fere, despreza, porque ali ela está sendo o que ela realmente é. E quando ela se mostra uma pessoa agradável, ela está usando máscaras. Agora eu pergunto, para Deus existem máscaras que vão esconder o que nós realmente somos? É claro que não, porque Deus, ele lê o nosso coração. Deus, ele percebe o que tem dentro de nós. E ele fica muito triste quando ele percebe que, além de nós não fazermos conforme os seus ensinamentos, nós ainda fingimos para determinadas pessoas um comportamento que não é o real de nós como espíritos imortais que nós somos. Em muitos lugares nós aceitamos, no serviço nós aceitamos regras que nós não concordamos. Tem horário para chegar, tem horário para sair, tem horário para fazer refeição, tem que usar crachá em alguns lugares, identificação, senão é punido. Não pode ficar andando para lá e para cá, salvo quando estiver em serviço mesmo. Muitos usam um uniforme que odeiam, mas são obrigados a usarem também. São questões do conformismo. Eu não aceito, mas eu faço. Só que quando nós estamos em outros ambientes que nós não precisamos adotar esse comportamento, nós nos rebelamos, nós mostramos uma maneira totalmente diferente, uma maneira que muitas vezes fere o nosso semelhante, atrapalha o bom convívio. Nós nos tornamos pessoas assim difíceis de nos relacionarmos com o próximo. Vamos refletir até que ponto nós somos assim, porque quando a gente fala sobre isso, a gente não pode lembrar de outras pessoas. Eu conheço fulano, ciclano. Não, nós temos que pensar em nós. Dizem que quando alguma situação, alguma característica nos incomoda muito em outra pessoa, é porque nós temos aquela característica também. Talvez escondidinha, ou de uma maneira menor, menos expressiva, mas nós temos. Precisamos então refletir sobre isso, porque tudo que nos leva à reflexão, à análise de nós mesmos, como já nos instruía Santo Agostinho, faça uma viagem interior, verifique em você o que precisa ser modificado, verifique em você o que você fez de que não seria tão bom hoje, o que você deixou de fazer que seria muito bom, o que você poderia ter feito melhor. Quando nós fazemos essa viagem, a gente encontra dentro de nós muitos elementos que nós podemos corrigir e outros tantos que vão nos incentivar a continuarmos nessa trajetória evolutiva. Porque todas as conquistas positivas que nós conseguimos, elas nos servem de apoio, de incentivo para nós continuarmos assim. Precisamos, então, termos muita atenção nesses ensinamentos que Paulo nos traz. Quando nós aceitamos as coisas, submissos à vontade de Deus, sabendo que é importante, que lá na frente a gente vai ver um resultado positivo, isso é muito bom de construirmos dentro de nós, a aceitação, o entendimento, a compreensão, porque aí nós estamos envoltos em boas energias e a espiritualidade do bem até nos auxilia, até nos ajuda
a entendermos sem revolta, sem blasfemar, sem tratar mal, sem fingir uma coisa que nós não somos. Porque quando nós estamos no caminho do bem, a espiritualidade que nos ama, que nos ampara, que está sempre perto de nós, nos intuindo ao bem, aos caminhos bons, ela nos auxilia. Nós não vamos estar sozinhos naquela caminhada. Quando o sofrimento está junto com alguma aceitação nossa, eles nos auxiliam, nos carregam no colo, fazem com que outras pessoas se aproximem de nós para nos auxiliarmos na resolução daquilo, na aceitação daquilo. São só coisas boas que nos ladeiam nesses momentos, que nos amparam nesse momento. E nós podemos aceitar o caminho que queremos seguir. Nós podemos já, mediante ao que nós já entendemos, ao que nós já conhecemos, escolher, optar pelo caminho que vai nos trazer uma felicidade verdadeira. E para que tudo isso aconteça também, nós precisamos ter bastante paciência. Como está a paciência nas nossas vidas? Será que nós temos? Não temos? Muitos dizem, eu perdi a paciência. Como é que está a paciência em nossas vidas? A paciência. Paulo também nos ensina o seguinte, que nós precisamos aprender a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles e certos de que é preciso manter uma fiel lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo, cronificado em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção da nossa felicidade. A paciência é um atributo que nós temos ou não temos. Se nós falamos, eu tenho paciência sim, mas uma hora eu perco. Se a gente perde a paciência, é porque a gente não tem. O dia que realmente nós tivermos paciência, ela vai resistir nos momentos mais difíceis da nossa vida. Naqueles momentos em que a gente precisa colocar a água da paz na boca, como Chico Xavier dizia. Colocava água e contava até 10. E aí a gente engolia a água e a vontade de reclamar, de discutir, de ofender, já havia passado. E a paciência que nós precisamos resgatar é essa, naqueles momentos em que tentam nos tirar do sério ou que a situação é muito difícil, muito preocupante, muito dolorosa, mas a gente não perde a tranquilidade, a lucidez, a fé, porque em alguns momentos nós precisamos ter fé em Deus, acreditar que Ele está conosco e que nós não vamos ficar desamparados, que Ele está conosco nos auxiliando. Naquele momento em que a pessoa nos fere, faz alguma coisa que a gente não gosta, acreditar que aquilo de alguma maneira vai nos dar uma lição, vai nos ensinar alguma coisa, ou vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de compreender, de tolerar, de perdoar, de auxiliar. Por que auxiliar? Muitas vezes, quando as pessoas tentam fazer com que nós perdamos a paciência, elas estão
dando um grito de socorro, elas estão precisando de ajuda. É uma maneira que elas têm de falar assim: olha, me ajuda, eu estou precisando de ajuda. Me perceba, eu preciso de uma mão amiga, de um ombro amigo. Muitas vezes é assim que nós precisamos fazer a leitura. No capítulo 9 também, Bem-aventurados brandos e pacíficos, fala um pouquinho da obediência e da resignação. Quando nós somos pacientes, a gente consegue ter obediência e resignação mediante a todas as lições que Jesus coloca no nosso caminho. Nesse capítulo diz que a obediência é o consentimento da razão, ou seja, a gente aceita aquela situação porque racionalmente falando é o caminho que nós devemos seguir. Então a razão nos faz sermos obedientes. Ah, eu não grito com o meu chefe não, mesmo quando ele está errado ou faz alguma coisa que eu não gosto. Por quê? Porque a gente está obedecendo a razão. A gente sabe que se a gente sair dos trilhos, a gente pode sofrer uma punição. Então, nós somos obedientes àquela situação porque a razão grita isso para nós. Já a resignação é o consentimento do coração, ou seja, dentro de nós, nós como espíritos, nós raciocinamos, nós entendemos, nós sentimos de uma maneira amorosa que aquilo é o melhor que pode ser feito naquele momento, que aquilo é o melhor que pode acontecer naquele momento. Mas aí eu volto à fé. E se nós tivermos realmente a fé verdadeira de que estamos sempre em companhia do nosso Criador, dos amigos espirituais, do nosso anjo protetor, do nosso Mestre Jesus, nós vamos saber que nós não estamos à deriva, mesmo que doa aquela situação, que a gente não compreenda integralmente o que ela está acontecendo, nós sabemos que eles estão olhando por nós. E lá na frente nós vamos compreender. Lá na frente nós vamos entender como aquilo foi importante para o nosso crescimento espiritual. Nós sabemos que nós não estamos num mundo onde só existe felicidade, coisas boas acontecendo conosco. Nós estamos num mundo de expiação e prova. Nem o de regeneração vão existir só coisas boas. Vai ser bem melhor que esse, mas ainda não é o que realmente a gente quer, que é aquele mundo bom onde só as coisas boas acontecem. Nós precisamos sempre usarmos de conformação, de compreensão, de obediência, de resignação, de fé, de mansuetude, de paciência, de tolerância para conosco, para com o próximo. E certamente assim nós estaremos subindo degrau a degrau da nossa escada evolutiva, da nossa ascensão espiritual, que é o motivo, mais uma vez eu digo, que é o motivo de estarmos aqui reencarnados. É aprendermos com tudo que acontece nas nossas vidas, de bom e de ruim, tentando nos modificar a cada dia, nos transformando a cada dia em pessoas melhores, em seres melhores, em espíritos melhores, nos renovando dia a dia, com a ajuda de toda a pleia de espíritos que está sempre conosco, nos auxiliando. Vamos refletir sobre isso, então, e vamos adotar na nossa vida o entendimento de todas as lições que o nosso Mestre Jesus deixou aqui e pede que sigamos para podermos atingir a felicidade. E assim, vamos encerrando esse momento de reflexão, agradecendo muito a espiritualidade que esteve conosco, nos apoiando, nos inspirando,
ampliando a nossa mente para o entendimento. Pedimos que essa mesma espiritualidade possa deixar em nós as melhores energias, energias de luz, de paz, de amor, de tranquilidade, de sabedoria, e que nós, de alguma maneira, multiplicando essas energias em nós, possamos também distribuí-las àqueles que amamos, àqueles que temos um pouco de dificuldade no relacionamento, àqueles que nem conhecemos, que cruzamos na rua, mas que de alguma maneira eles também possam absorver essa mesma luz, essas mesmas energias edificantes, porque só assim nós teremos um mundo regenerado, um mundo melhor. O trabalho também é nosso, de transformação, de renovação, de estar sempre juntinho com as melhores energias do nosso Pai maior. E assim encerramos agradecendo mais uma vez essa reunião, que todos nós tenhamos sido envoltos de muita luz, abastecidos de muito amor, e que esse amor em nós seja presente e constante em nossas vidas, no que falamos, no que pensamos, no que agimos, por hoje e por todo sempre. Assim seja. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz.